Você já passou pela experiência de ter algo seu furtado, né, subtraído, retirado de você? Eu já passei por algumas experiências dessa natureza. Uma delas foi uma bicicleta que eu tive roubada dentro de uma casa que eu morava, numa das cidades que a gente morou. Meu filho mais novo tinha acabado de nascer, então a gente estava naquela fase de sono intenso, né, de dormir qualquer hora que dava para dormir. E eu lembro que à noite eu pulei da cama porque eu ouvi um barulho, cheguei na janela, não é nada, volta para a cama e aquilo ficou meio nebuloso. No dia seguinte de manhã, quando eu estava dando volta pela casa, era uma casa, eu vi as bicicletas no chão e como um bom pai, o primeiro ímpeto foi brigar com todo mundo, né? Quem foi que deixou tudo bagunçado, não sei o quê, mas ninguém tinha mexido. Aí eu olhei assim, ó, tá faltando uma bicicleta aqui. Estranho, né? Cheguei até a grade da frente, tinha uma grade pintada de branco, e lá tinha marcas. Tinha a marca de um pneu de bicicleta na grade, né, e de um pedaço lá de um sapato. Alguém pulou o muro, pulou a grade da frente, pegou a bicicleta e passou por cima do muro, e naquele momento que estava passando eu acordei, mas devido ao meu sono pesado, ao meu cansaço, né, eu acho que perguntei o que era, responderam que não foi nada e eu voltei, né, e voltei para dormir. No dia seguinte, a sensação de insegurança começou a reinar naquela casa. A gente não se sentia mais seguro de estar ali. Porque segurança, na realidade, é isso. Na realidade, segurança é um sentimento, é uma sensação. O ambiente não mudou porque a minha casa foi assaltada, furtaram uma bicicleta na minha casa. O ambiente ali já era assim. Só que nós, que tínhamos uma sensação de tranquilidade e segurança naquela casa, deixamos de ter, por conta do que havia acontecido, né? Outros exemplos eu já tive carro furtado também, de eu deixar estacionado e não achar o carro no dia seguinte, né? Depois que o carro foi recuperado, depois que foi refeito, que havia sido tirado, consertado, a gente começou a usar tranca no volante do carro, para que as pessoas não roubassem o nosso carro. Então essa sensação de insegurança e passar por uma experiência de furto é horrível. Deixa a gente com traumas, deixa a gente com uma certa instabilidade, insegurança para fazer algumas coisas. É ruim, é ruim. Mas infelizmente é o ambiente em que nós vivemos. E isso não é de agora, né? Isso começou lá no passado, lá no jardim do Éden, lá no Gênesis 3, lá no versículo de 1 a 15, que conta aquela história da serpente seduzindo a mulher lá para comer do fruto do conhecimento do bem e do mal, né? E já foi a primeira coisa ali que a gente pode dizer que foi furtada, a primeira coisa que foi feita contra a vontade de Deus, uma coisa que ao homem não foi dada, né? Não é seu, não mexa naquilo. O resto você pode mexer à vontade, mas naquela e naquela ali, nas duas, né, da árvore da vida, do bem e do mal, não mexa. E aí a mulher foi e pode-se dizer que ela furtou, né? E isso criou para as gerações seguintes uma série de problemas. Deus se encontra em litígio permanente com a humanidade. Lá em Oséias 4, versículos de 1 a 3, diz assim: ouvi a palavra do Senhor, vós, filhos de Israel, porque o Senhor tem uma contenda com os habitantes da terra, porque nela não há verdade, nem amor, nem conhecimento de Deus. O que só prevalece é perjurar, mentir, matar, furtar e adulterar. E há arrombamentos e homicídios sobre homicídios. Por isso, a terra está de luto, e todo o que mora nela desfalece, com os animais do campo e com as aves do céu, e até os peixes do mar perecem. A coisa é antiga. Estamos falando de um profeta
do Antigo Testamento, né? O Novo Testamento começou ali com o nascimento de Cristo, a gente vive a era cristã, 2020 da era cristã, a gente está falando de 3.000 anos para trás, está falando de muito tempo atrás, em que essas coisas já eram normais. Aliás, no tempo de Noé, Deus destruiu o mundo porque só havia essas coisas, né? O mundo estava repleto destas coisas. Noé foi bem antes dos 10 mandamentos, né? Adão chegou até a época de Noé, Deus destruiu o mundo e depois ficou tudo ruim de novo, Deus chamou Abraão e a ele prometeu fazer uma grande nação, aí veio a história de José com seus descendentes, né? O Egito, Êxodo, e aí no Êxodo a gente está aqui falando dos 10 mandamentos. Então Deus escreveu ali alguns mandamentos que tentassem nortear, né, aquele povo e nós também, de como devemos agir corretamente em sociedade. Lá em Êxodo 22:9, diz a pena que existia para quem furtasse algo de alguém, né? E todo negócio, Êxodo 22:9, e todo negócio frauduloso, seja a respeito de boi, ou de jumento, ou de ovelhas, ou de roupas, ou de qualquer coisa perdida, de que uma das partes diz, esta é a coisa, a causa de ambas as partes será levada perante os juízes. Aquele a quem os juízes condenarem, pagará o dobro ao seu próximo. Então, a condenação era devolver em dobro, né? Bom, não vou eu julgar, né? A prisão, enfim, o que se usa hoje. Mas o fato é que a violência já existia naquele tempo, a injustiça já existia, essa falta de honestidade já existia. E essas coisas não são novas. Hoje a gente vê uma sociedade em que as pessoas honestas estão vivendo trancados em suas casas, né? Presos num presídio. Os bandidos do lado de fora, com a liberdade de fazerem o que quiserem, e as pessoas honestas presas dentro de casa, né? É uma inversão estranha, é uma inversão complicada, mas é assim que nós estamos vivendo. Por quê? Por causa da desobediência da sociedade a este 8º mandamento. A desobediência a isso traz um caos à nossa sociedade. Claro, se a gente nem tivesse esse mandamento, né, creio que uma boa parte da sociedade iria entender que seria, bom, se eu tenho força, eu conquisto, eu tomo, é meu, né? E talvez a gente vivesse num caos bem pior do que o caos que a gente vive hoje. Talvez não seja um caos tão grande assim, né, o que a gente vive. Mas o 8º mandamento diz para sermos honestos, não furtar, não furtarás, respeite os bens alheios, respeite aquilo que é dos outros, se não é seu, não pega, né? E aí, mas eu peguei emprestado, devolva, não é seu, não fique com ele. É complicado a gente viver numa sociedade em que as coisas não são tratadas desta forma. As coisas são tratadas de uma forma diferente. Mas a gente precisa estar correto e precisa fazer as coisas de forma correta. Bom, essa é a lição número 9 da revista Palavra e Vida, edição número 69. A revista Palavra e Vida, editada pela Convenção Batista Fluminense e distribuída gratuitamente pelo site batistasfluminense.org.br. Você pode ir até o site e clicar lá, Revista Palavra e Vida, e baixar gratuitamente a revista em PDF. Esta edição número 69 fala dos 10 mandamentos, tem por título os 10 mandamentos para os dias atuais. E foi escrita pelo pastor Romilton Lourenço. Essa lição número 9 tem por tema uma sociedade que desconsidera os mandamentos divinos, ou
simplesmente seja honesto. O 8º mandamento, Êxodo 20, não furtarás. Né? E essa lição, então, começa por um primeiro tópico que traz, no seu título, a definição de furtar. O que é furtar? É adquirir algo pelo qual não se tem direito, né? Conseguir algo que não é seu, adquirir algo que você não tem direito àquilo. E aí o nosso comentarista começa com uma ilustração interessante, que diz que chegou uma vez numa escola e tinha uma pesquisa que falava lá, perguntava, pedia para você responder o que leva o ser humano a furtar. E o que chamou a atenção dele foi que tinha uma prancheta para você preencher, né? E uma caneta amarrada com um barbante à prancheta. Por que uma caneta amarrada com barbante? Né? Quantas e quantas vezes a gente já não viu por aí canetas amarradas com barbantes em diversos lugares. Tem até uns bonitinhos, né? Umas correntinhas bonitinhas, você vai no banco ali, tem uma caneta com porta-lápis e aquela correntinha leve, bonitinha, delicada, ali amarrando para quê? Para você não levar a caneta, para eu não levar a caneta embora, porque se deixar solto, alguém vai pegar. Mas que coisa triste viver numa sociedade em que a gente tem que amarrar as coisas, né? Porque alguém pode chegar ali e levar. Vamos andar de bicicleta, vamos nos deslocar de bicicleta, que é o meio mais barato. É muito mais barato. Né? E aí você pode pegar a bicicleta e deixar em algum lugar, né? E estacionada. Vocês perceberam que a gente teve no Brasil um breve período de tempo em que algumas empresas colocaram bicicletas de aluguel ou até patinete de aluguel, e essas bicicletas e esses patinetes acabaram. O fato é que as empresas estavam tendo prejuízos com essas coisas. Né? Infelizmente, algumas bicicletas eram levadas e depredadas ou eram simplesmente subtraídas daquilo ali, né? E retirada a parte do GPS e ficado com a bicicleta. E aí? Né? É complicado a gente viver numa vida assim. É complicado viver numa sociedade assim. Hoje, se você vai andar de bicicleta pela cidade, você tem que ter uma corrente, né? E dependendo do selim que você tiver, tem que tirar o selim e levar, né? Porque alguém pode roubar o selim e ficar com ele, né? Mas é complicado, é muito complicada essa situação. Furtar uma caneta é menor do que furtar uma bicicleta? Será que há alguma diferença? Claro que não, né? Furtar é furtar e a gente não pode furtar nada. Nada que não seja meu eu posso levar para mim, né? Deus quer que tudo o que a gente tenha seja fruto do nosso trabalho. Bom, na realidade Deus criou o homem para viver no jardim do Éden, viver no local que tinha comida à vontade, em que o homem poderia descansar à vontade, que poderia viver bem, que não teria problemas com aquilo. No entanto, o homem pecou. E por conta do pecado, foi colocado para fora do jardim. E por conta do pecado, Deus disse assim lá em Gênesis 3,19. Gênesis 3, 1 a 15 tem a narrativa ali da mulher, da serpente, do fruto, né? E aquela primeira narrativa. E lá pelo 19 tem lá, no suor, não é do, não é no suor do teu rosto comerás o teu pão, até que tornes a terra, pois dela foste formado, porque tu és pó e ao pó tornarás. Então, o homem morreu, passou a morrer por causa do pecado, e mais, ele passou a ter que trabalhar para comer. Qualquer coisa que a gente obtenha que não seja produto do nosso trabalho ou doação de alguém que voluntariamente nos deu, não agrada a Deus. E olha, eu tenho visto
tantos formatos de ganhar dinheiro sem trabalhar que eu confesso que eu fico assustado. Tem pessoas na internet vendendo coisas que não têm controle, vendendo sucesso, vendendo fórmula. Funciona? Ah, outras dizem que funciona. Será que funciona mesmo? Será que é tudo um golpe de marketing? O que é que você está fazendo? Às vezes vem umas propostas, mas você podia ganhar dinheiro com isso, com aquilo e aquilo outro. Eu pergunto, e qual é o trabalho que existe por trás disso? Vamos trabalhar, vamos ganhar dinheiro vendendo e comprando ações. Tá, mas qual é o trabalho que eu tenho vendendo e comprando ações? Ou é só uma especulação financeira? Vamos investir em dólar. Tá, ok. Uma coisa é a gente ter um determinado recurso e com esse recurso eu guardar de uma determinada forma, rendendo alguma coisa. Ok. Eu boto na poupança, o banco pega o meu dinheiro, empresta outros a juros, né, e desses juros ele me paga alguma coisa. Ou então boto em algum fundo de investimento. Tudo bem, eu estou armazenando meu dinheiro ali, alguma economia que sobrou, e ele está rendendo alguma coisa. Agora, trabalhar com especulação, trabalhar necessariamente neste tipo de ganhos, é algo que eu fico pensando até que ponto é ou não é comer do suor do seu rosto. Esses dias veio aqui a discussão do Bitcoin, ou de moedas, né? Até que ponto minerar isso é um trabalho? Que valor eu estou gerando com o meu trabalho? Que produto eu estou gerando com o meu trabalho? É diferente de dar uma aula, fazer uma faxina, fazer um projeto, construir uma casa, enfim, são trabalhos que estão produzindo um serviço para alguém. Quando eu não tenho um serviço sendo produzido ou alguma coisa sendo entregue, eu fico realmente receoso de que aquela coisa não agrada a Deus. Então, não estou nem condenando tudo e deixando de condenar, muito antes pelo contrário, né? Nem sim nem não, muito antes pelo contrário, mas eu estou levantando aqui uma reflexão que a gente precisa ter. O trabalho, a gente deve comer do suor do nosso rosto, do nosso trabalho. É isso que agrada a Deus. Lá em Efésios 4, 28, aquele que furtava, não furte mais, antes trabalhe, fazendo com as mãos o que é bom, para que tenha o que repartir com o que tiver necessidade, né? Aquele que trabalha tem o direito de adquirir os seus bens, né? Agora, quem não quer trabalhar, que não coma, 2 Tessalonicenses 3,10, porque quando ainda convosco vos ordenamos isto, se alguém não quer trabalhar, também não coma. Não quero trabalhar, tudo bem, mas não venha me pedir dinheiro, nem comida, se você não quer trabalhar, né? Não estou falando de ajudar pessoas que estão realmente passando por necessidade, mas várias vezes a gente vai tentar ajudar e a pessoa não quer trabalho, só quer dinheiro ou só quer comida, não quer trabalhar. Não quer trabalhar, não tem problema, também não coma, né? Aquele que não quer trabalhar, não coma, não tem problema. Então, é necessário que o nosso sustento venha do nosso trabalho. Salmos 128, 2 diz lá, do trabalho de tuas mãos comerás, feliz serás, e tudo te irá bem. Então, aquele que trabalha, ele tem essa virtude, ele vai ter essa felicidade de produzir com a sua própria capacidade alguma coisa, né, que vai lhe dar o sustento. No entanto, Deus não gosta do preguiçoso. Deus não ama o preguiçoso, ele condena o preguiçoso. Provérbios 21, 25, né, diz lá, o preguiçoso morre desejando, porque as suas mãos recusam trabalhar, né? Você precisa, muitas vezes, para conquistar algumas coisas, você precisa fazer um esforço grande. Mas fulano consegue isto com facilidade. Ok, é possível que o fulano consiga isto ou aquilo com uma certa
facilidade, mas se você não possui esta facilidade, tem que trabalhar mais, tem que fazer mais esforço. Eu acredito que qualquer um consegue chegar a qualquer ponto desde que faça um esforço, como se diz, o esforço necessário. O esforço para uns é menor do que para outros. Eu tenho facilidade de decorar, então eu leio 2 vezes e decoro, beleza. E eu que não tenho facilidade de decorar, consigo decorar? Consegue. Em vez de ler 2 vezes, leia 200. Você vai decorar, mas o esforço é maior. Então, o preguiçoso morre desejando, porque as suas mãos recusam trabalhar. É necessário trabalhar, né? E aquele que trabalha prospera. Provérbios 10:4, o que trabalha com mão remissa empobrece, mas a mão dos diligentes vem a enriquecer-se. Então, trabalhar com vontade, fazer aquilo que é necessário fazer. O autor, o pastor Milton aqui, nos cita o exemplo de Acã, né? O que teria acontecido com Acã? Essa história a gente precisa voltar lá. Está lá em Josué 6 e Josué 7. São 2 capítulos do livro de Josué. Lembrando aqui, Josué veio depois, o livro de Josué vem depois do livro de Êxodo. Êxodo é Moisés tirando o povo do Egito, passando os 40 anos no deserto, chegando ali na divisa da terra prometida. A partir dali, Josué, ele assume a liderança do povo e vai conquistar a terra prometida. Conquistar a terra prometida, a terra que Abraão já morou, né? Abraão, Isaac, Jacó, Esaú, enfim, até que Israel e seus filhos tiveram que sair de lá, José do Egito, aquela história toda, né? Desocupar a terra, e a terra, claro, outros povos cresceram ali e tomaram a terra. Então, Josué está reconquistando, levando o povo a reconquistar a terra. E várias lutas estão sendo travadas nisso aí. Lá pelo capítulo 6, estão falando da tomada de Jericó. Então, a preparação para a tomada de Jericó, né, tá lá. Josué 6, versículos 17 a 19. Porém, a cidade será condenada, ela e tudo quanto nela houver. Deus falando a Josué. Somente viverá Raabe, a prostituta, e todos que estiverem com ela em casa, porquanto escondeu os mensageiros que enviamos. Então, Josué, antes de tomar a cidade, enviou alguns espias para ver como, espiões, né? Para ver como era a fortificação da cidade, qual era o ponto melhor para... O que tinha ali para se preparar para a guerra, né? Versículo 18. Tão somente guardai-vos, e essa prostituta, deu abrigo àqueles espiões. Tão somente guardai-vos das coisas condenadas, para que, tendo-as vós condenado, não as tomeis, e assim torneis o maldito, o arraial de Israel, e o confundais. Porém, toda a prata e ouro e utensílios de bronze e de ferro são consagrados ao Senhor, e irão para o seu tesouro. Então era para destruir tudo que estava na cidade, tudo, matar todo mundo, todos os animais, tudo. Ouro, prata e bronze era para pegar e ir para o tesouro do templo, né? Era para ser tesouro do templo. Bom, aí Acã foi lá e, no meio dessa confusão, não fez isso, viu umas coisas lá que gostou e guardou. Josué 7, capítulo 7, versículo 1 fala, prevaricaram os filhos de Israel. Olha que essa palavra é antiga, né? A gente ouve falar de prevaricar. O fulano cometeu prevaricação, palavra nova não, velha pra caramba, né? Prevaricaram os filhos de Israel nas coisas condenadas, porque Acã, filho de Carmi, filho de Zabdi, filho de Zera, da tribo de Judá, tomou as coisas condenadas. A ira do Senhor se acendeu contra os filhos de Israel. E aí no capítulo 7, narra que na próxima conquista, depois de Jericó, a cidade de Ai, o povo foi a guerrear e morreu. 3.000 guerreiros expulsaram o povo de Israel e 36 ali morreram, né? Então, e José ficou irritado, rasgou suas vestes perante Deus. Por que você está fazendo isso aí? Aí ele revelou através do sorteio,
né, e o sorteio caiu em Acã. E aí Josué perguntou, o que você fez? Josué 7, de 20 a 27. Respondeu Acã a Josué e disse, verdadeiramente pequei contra o Senhor, Deus de Israel, e fiz assim e assim. Quando vi entre os despojos uma boa capa babilônica e 200 ciclos de prata e uma barra de ouro do peso de 50 ciclos, cobicei-os e tomei-os. E eis que estão escondidos na terra, no meio da minha tenda, e a prata por baixo. Então Josué enviou mensageiros que foram correndo à tenda, e eis que tudo estava escondido nela, e a prata por baixo. Tomaram, pois, aquelas coisas do meio da tenda e as trouxeram a Josué e a todos os filhos de Israel e as colocaram perante o Senhor. Então Josué e todo Israel com ele tomaram Acã, filho de Zera, e a prata, e a capa, e a barra de ouro, e os seus filhos, suas filhas, seus bois, seus jumentos, suas ovelhas, suas tendas, e tudo quanto tinham, e levaram-nos para o vale de Acor. Disse Josué, por que nos conturbaste? O Senhor hoje te conturbará. E todo Israel o apedrejou. E depois de apedrejá-los, queimou-os. E levantaram sobre eles um montão de pedras, que permanece até o dia de hoje. Assim, o Senhor apagou o furor da sua ira, pelo que aquele lugar se chama o Vale de Acor, até o dia de hoje. Lá em Josué 22, versículo 20, cita de novo, não cometeu Acã, filho de Zera, infidelidade no tocante às coisas condenadas, e não veio ira sobre toda a congregação de Israel, pois aquele homem não morreu sozinho na sua iniquidade. Então, Deus está dizendo aqui, olha, não é para ficar com nada. Às vezes, Deus mandava o povo invadir e tomar tudo para si. Eram os despojos de guerra. Mas muitas vezes, Deus mandava não pegar nada daquilo. E quando Deus mandava não pegar nada, e o engraçadinho ia lá e resolvia tomar, a coisa ficava feia, porque a ira de Deus se acendia contra o povo, contra o seu povo. E aí a coisa ficava feia. A gente precisa ser honesto e ter cuidado para não tocar naquilo que não é nosso, sabe? Parece fácil falar assim, claro que eu não faço, né? Mas muitas vezes a gente fica inclinado, né, a ter alguma coisa ou pegar alguma coisa que alguém perdeu. Perdeu, então perdeu. Mas se não é nosso, não é nosso. A gente precisa ter muito cuidado com isso. Provérbios 28, 20 fala, o homem fiel será acumulado de bênçãos, mas o que se apressa a enriquecer não passará sem castigo. Então aquele que se enriquece, não está falando nada contra a riqueza, está falando contra a riqueza indevida, né? Aquelas pessoas que fazem coisas no intuito de enriquecer, né? O doa a quem doer, né? Isso é errado, não é doa a quem doer, não, está errado, não pode ser assim, né? Tem que ser com honestidade, com clareza em tudo que fazemos. E falando em honestidade, o segundo tópico aqui fala de ser honesto com Deus. Honesto com Deus, eu posso ser desonesto com Deus? Malaquias 3:8 diz assim, roubará o homem a Deus? Todavia vós me roubais e dizeis, em que te roubamos? Nos dízimos e nas ofertas. Aí a gente entra num aspecto que vamos dizer assim, complicado, porque se a pessoa ainda não tem maturidade na vida cristã, não vai entender esse assunto. No entanto, aquele que já é maduro, aquele que já tem tempo e já entende como são as coisas, entende a necessidade de ofertar e a necessidade de dizimar. O pior de tudo é quando você coloca no seu coração fazer,
e lá para frente você começa a não fazer, né? Então, tenha cuidado com isso. Você vai fazer, faça. Não vai fazer porque não entende? Peça a Deus que lhe dê entendimento, né? Para entender o que está, para esclarecer o que está acontecendo. Tem um hino do cantor cristão, do HCC, do irmão Irã Rolo Júnior, que tem por título Tua voz escuta convocar-me, tua voz escuta convocar-me, pronto estou e vou lhe obedecer, nessa senda vou seguir seus passos, mesmo que eu precise padecer. O que sou e tudo o que possuo, eu entrego para te servir. Quero ser um instrumento usado por ti, Senhor. Eis-me aqui, eis-me aqui. O que sou e tudo o que possuo, eu entrego para te servir. Bom, vamos lá. Cuidado com o que você canta, porque se você não vai fazer isso, é melhor não falar. É melhor não cantar, né? Para não ocorrer num perjúrio, né? Para não dizer que vai fazer e não fazer. A gente tem que ter um pouco de cuidado com aquilo que a gente fala, né? Mas o verdadeiro servo, o servo bom e fiel, é aquele que sabe que suas coisas estão à disposição do reino. Por quê? Pelo simples fato do que está escrito lá em 1 Coríntios 20, 26. Porque do Senhor é a terra e a sua plenitude. Ou seja, tudo que está na terra é de Deus. Tudo é de Deus, né? Tudo que nós temos é de Deus, porque Ele criou todas as coisas. Ou seja, na realidade Deus coloca para a gente coisas para que nós sejamos mordomos. Nós administramos coisas que não são nossas, que são de Deus. E a gente precisa ter, então, mordomia. Quer dizer que eu não posso ter um carro, uma casa? Pô, pode ter todas essas coisas. Claro que pode. Mas a gente precisa estar disposto a contribuir, a ajudar na obra de Deus, né? Mas eu não quero. Então você não entendeu. Não entendeu ainda o que é ser crente. Não entendeu ainda o plano de salvação. Não entendeu ainda que há uma missão que nós temos que cumprir. Deus mandou ir por todo mundo pregar o evangelho a toda criatura. E eu preciso ajudar isso de várias formas. Orando, contribuindo, indo, pregando, ensinando, né? Então eu preciso ajudar. Então a questão aqui chama-se mordomia. Somos mordomos daquilo que Deus colocou em nossas mãos para administrar. E essa ausência de mordomia é que muitas vezes nos cria problemas. Mas lá em 2 Coríntios 9, 7, Paulo foi bem claro com isso. Botou lá, cada um contribua segundo o que tiver proposto no coração, não com tristeza ou por necessidade, porque Deus ama a quem dá com alegria. Cada um contribua conforme o que propôs no seu coração. Então, se você propôs no seu coração dizimar, dizime. Mas aí esse mês não deu. Esse mês não deu porque você não colocou prioridade no dízimo. Você colocou o dízimo para o final da lista. Eu costumo botar o dízimo no início da lista. Então eu pego o meu salário, a primeira coisa que eu faço é dizimar, né? Depois eu pago as contas e vai sobrar. Agora, se eu começar pelas contas, não vai sobrar dinheiro para o dízimo. Não sei por que essa matemática não fecha. Quer dizer, a gente sabe, né? A gente precisa colocar prioridades corretas nas coisas que fazemos, né? E entender que Deus nos abençoa se a gente fizer as coisas de forma correta, boa e justa. Mas por que a gente dá ofertas? Por que a gente dá dízimo? Né? Para que estas coisas? Bom, a gente sabe que antigamente, vamos lá, dízimos e ofertas antigamente eram para os levitas. Das 12 tribos, uma não trabalhava, não tinha terra, não tinha sustento, não tinha gado, que era a tribo dos levitas. Eles cuidavam só do serviço da casa de Deus. Toda essa tribo era dedicada a isso, uma das 12, só para isso. Então eles precisavam ter o sustento
pelas outras, ok? Bom, mas a gente sabe hoje que para ter um templo, para ter uma igreja, para ter um lugar para se reunir, existem custos, é natural. Você tem um prédio, você tem que pagar IPTU, tem que ter luz elétrica que tem que pagar, tem que ter água que tem que pagar, vai precisar de uma internet. Hoje, então, a gente precisa muito de internet para fazer essas transmissões ao vivo, né? Todas as igrejas estão fazendo transmissões ao vivo, precisamos de internet. Tem conta isso. Né? Precisa de computador? Precisa de computador. Precisa equipamento de filmagem, não é isso? Um projetor, banco. Olha, precisa de uma faxina, não pode ficar sujo assim. Então a gente precisa contratar alguém para fazer esse serviço, com todos os direitos trabalhistas, carteira assinada, um secretário ou uma secretária de expediente para estar atendendo as pessoas que chegarem, serviço cotidiano, enfim, existem vários gastos e várias coisas que precisam ser sustentadas. Esse precisa trocar telhados, trocar instalação elétrica, manter a instalação elétrica. Vamos botar um ar-condicionado para ficar mais confortável para a gente? Bota, mas isso tem que pagar o ar-condicionado e tem que pagar a conta do ar-condicionado. Né? Então tudo tem gasto, tudo tem necessidade de sustento. A própria igreja, para fazer o trabalho, vamos comprar literatura, vamos comprar material para ornamentar, vamos comprar uma toalha para a mesa, enfim, tudo que se faz ali tem custo, né? E para que isso funcione, é necessário contribuir. Mas e o salário do pastor? Bom, se a gente quer um obreiro que esteja preocupado com o rebanho, trabalhando diuturnamente para isso, a gente precisa que ele tenha a sua segurança financeira também. Ele precisa ter o seu sustento. Então, é necessário entender que dízimos e ofertas para uma igreja funcionam desta forma, né, para a organização em si. Mas a gente, como batistas, né, nós temos a capacidade de participar da administração, votar, opinar, sugerir, né, e trazer a nossa opinião. A gente é um povo democrático, temos assembleias, né, e a gente tem condições de participar dessa administração. Então é necessário dar, é necessário dizimar, é necessário ofertar, mas é necessário também participar da administração destas coisas. Malaquias 3:10 também é um texto muito conhecido, né? Trazei todos os dízimos à casa do tesouro para que haja mandamento na minha casa, e provai-me nisto, diz o Senhor dos Exércitos, se eu não vos abrir as janelas do céu e não derramar sobre vós bênçãos sem medida. Isso aí já está lá no Velho Testamento, já havia pessoas que deixavam de dizimar e deixavam de ofertar por alguns motivos. A gente precisa agir de honestidade com Deus, não é isso? Mas eu nunca... Não, você nunca, tá bom. Não quer fazer, não faz. O dia que você entender, você vai querer fazer. Né? Você vai entender que é necessário e vai acabar contribuindo. Mas se você pôs no seu coração fazer, não deixe de fazer. Se você propôs no seu coração dizimar, não deixe de dizimar. Né? Não seja desonesto com Deus. Faça conforme aquilo que foi proposto. O terceiro tópico dessa lição fala diversos tipos de furto. Tem mais de um, poxa vida. Tem mais de um. Já falei aqui algumas vezes que os 10 mandamentos ali tem uma parte de relacionamento com Deus, e a partir do 5º mandamento, é isso? A função desses mandamentos é nos proteger de nós mesmos, não é isso? Sabe aquela história da algema, quando a pessoa é presa? Né? A gente entende que é subjugar, mas na realidade a justiça diz que a algema ali, a polícia diz que a algema diz que é para a segurança daquele que está sendo levado, né? Para proteger ele dele mesmo. Se ele tentar fugir, ele vai acabar sendo baleado. Enfim,
o quinto mandamento até o 10º é para nos proteger de nós mesmos. Que coisa triste, né? É para que a gente tenha uma sociedade organizada e possa viver em harmonia. Sem esses mandamentos, talvez a coisa tivesse muito pior, né? Deus nos perdoe, Deus nos livre de viver numa sociedade em que nem esses 10 mandamentos funcionam bem. Bom, mas furtar, roubar, subtrair alguma coisa de alguém, roubar sorrateiramente, porque o roubar mesmo, né, roubo, é uma ação mais incisiva, é ir lá e tomar na mão grande na frente da pessoa, com violência, armado, enfim, do jeito que for. E os furtos, né? Quais são os tipos de furtos que existem? Olha, existem diversos tipos de furtos. Eu contei aqui que o autor colocou uns 9 ou 10 tipos de furtos. E alguns deles a gente acaba fazendo, né, de uma forma assim, distraída. Tem isso? Furtar de forma distraída? Acho que não, né? Eu mesmo tinha na minha sala ali um baleiro com umas balinhas e eu achava engraçado que às vezes chegava alguém, posso roubar uma bala? Eu falava, de jeito nenhum, não pode roubar uma bala. Sirva-se à vontade, é para isso, mas não pode roubar, né? É um conceito engraçado que as pessoas têm, né? Posso roubar? Não pode roubar, né? Roubar é pecado, né? Pode se servir, não tem problema. Mas aí ele cita aqui, por exemplo, produtos no supermercado. Quantas vezes a gente está no supermercado e vê alguém abrir um pacote de biscoito, um pacote de pão, comer um pão, deixar o pacote largado lá na prateleira, ou então comer o biscoito e depois jogar o pacote no meio de uma outra prateleira ali. É roubo, é furto, né? A pessoa está furtando algo do supermercado, porque teria que pagar por aquilo. No entanto, não está pagando. Por outro lado, às vezes nós mesmos somos roubados nos supermercados ou em outros lugares, quando a gente compra uma carne congelada e a carne está cheia d'água, né? Olha só, eu pago um peso por aquela carne. Eu já vi a situação com frutos do mar, com camarão. Já pensou? Comprar um camarão congelado que está cheio d'água, né? Aí você compra lá 1 quilo de camarão. Quando descongela, só tem 600 gramas. Antes, pagou 400 gramas de água, de gelo, a preço de camarão. Olha só, você ia gostar disso? Ninguém ia gostar disso, né? Então, às vezes, tem os dois lados. Tem o furto que as pessoas cometem dentro do supermercado e tem o contrário, né? O furto do supermercado ou de uma determinada venda que está vendendo produto congelado cheio de água para pesar mais. A questão da água, já vi caminhão de areia cheio d'água, né, que incha a areia e dá pressão de maior volume. Você compra um determinado metro cúbico, quando seca ela assenta e aí você vê que comprou menos na realidade, né? E aí tem a questão do peso e da medida, Levítico 19:35. Levítico, isso é velho, olha só. Não cometereis injustiça no juízo, nem na vara, nem no peso e nem na medida. Não cometereis injustiça no juízo, na vara, no peso e na medida. Veja, lá atrás, não sei quantos mil anos, 5.000 anos antes de Cristo, o povo já vendia a medida menor, ou peso menor do que aquilo que era combinado. Injustiça, furto, roubo, né? Quantas vezes a gente não ouviu falar de postos de gasolina com combustível adulterado ou com a bomba trabalhando errado? A outra coisa que ele fala aqui é de patrões e empregados, relações trabalhistas. Quantas vezes a gente não vê um empregado ser demitido por justa causa porque furtou alguma coisa de dentro do trabalho, né? Ou patrões cujos direitos trabalhistas não estavam sendo pagos, né? Ou não assina a carteira,
não paga INSS, não paga FGTS e às vezes o empregado tem que procurar justiça para isso, né? Ou despede o seu funcionário e não dá os direitos, vai buscar na justiça. Triste isso, né? Ou então empregados que usam o telefone da empresa para resolver assuntos pessoais, ou gastam o tempo do expediente para fazer outra coisa, preparar uma aula, ou, sei lá, ler a Bíblia durante o expediente, mas é o horário que está produzindo, ele está lendo a Bíblia. Ah, mas agora é meu momento de devoção. Tá, mas você tem fora do horário de expediente para fazer isso. Durante o horário de expediente, o seu patrão está pagando a você para trabalhar. Ou então imprimir, leva aqui, imprime a apostila lá no seu trabalho, que tem aquela impressora colorida, bonita, bacana, né? Vai imprimir a apostila. Não, não pode. Não pode. Se é impressora do trabalho, folha do trabalho, é para imprimir coisas de trabalho, não é para imprimir coisas de casa, né? Então, veja, isso tudo é muito complicado. Efésios 6, de 5 a 9, Paulo já estava falando disso. Quanto a vós outros, servos, empregados, né? Servos era serviçal naquela época, né? Obedecei a vosso Senhor segundo a carne com temor e tremor, na sinceridade do vosso coração, como a Cristo, não servindo à vista, como para agradar ao homem, mas como servos de Cristo, fazendo de coração a vontade de Deus, servindo de boa vontade como ao Senhor e não como a homens, certo de que cada um, se fizer alguma coisa boa, receberá isso outra vez do Senhor, quer seja servo, quer seja livre. E vós, senhores, de igual modo, procedei para com eles, deixando as ameaças, sabendo que o Senhor, tanto deles como o vosso, está nos céus, e que para com ele não há acepção de pessoas. Então a gente precisa, em todas essas coisas, perceber que quando estamos fazendo alguma coisa que não é de nosso direito, estamos furtando. E o que dizer agora de pastores falsos, que pregam coisas que não são verdades e vendem coisas, né? A gente fala de vender porque eles oferem lucros, né? Teologia da prosperidade, né? Ou fazem os fiéis ou aqueles seguidores darem o que não podem dar, do jeito que não podem dar, sob a expectativa, a esperança de obterem riquezas e prosperidade em volta. Pessoas, pastores, que se dizem pastores, que mercantilizam a fé, né? Vendem sabonetes ungidos, sais, óleos, rosas, enfim, várias outras. Água do Rio Jordão, isso vai ter, é a água do Rio Jordão. O Rio Jordão existe, está lá, tá, e daí? Ela é poderosa por quê? Não tem nada em cima disso, né? Todos esses já estão condenados. Eu sei que muitas vezes essas pessoas, esses pastores, denigrem a imagem da igreja e até quando a gente fala de dízimos e ofertas, muitas pessoas discutem por causa disso, né? Ah, mas o pastor vai se enriquecer. Não é todo, só os falsos. Só aqueles que não temem a Deus é que vão fazer esse tipo de coisa. E esses falsos, Jesus falou para eles, lá em Mateus 7, 22 e 23. Muitos naquele dia hão de me dizer, Senhor, Senhor, porventura não temos nós profetizado em Teu nome não expelimos demônios, e em Teu nome não fizemos muitos milagres? Então lhes direi explicitamente, nunca vos conheci, apartai-vos de mim, vós que praticais a iniquidade. 2 Pedro 2, de 1 a 3, assim como no meio do povo surgiram falsos profetas, surgiram no passado, Pedro está falando que já tinham surgido, assim também haverá entre vós falsos mestres, os quais introduzirão dissimuladamente heresias destruidoras, até o ponto de renegarem ao soberano Senhor que os resgatou, trazendo sobre si mesmos repentina destruição. E muitos seguirão as suas práticas libertinas, e por causa deles será infamado o caminho da verdade. Também, movidos por avareza, farão comércio de vós, com palavras fictícias. Para eles, o juízo lavrado a longo tempo não tarda, e a sua destruição não dorme. Isso já aconteceu no passado, Jesus disse que aconteceria, e essas pessoas terão a sua
paga. Deus quer de nós que nós não furtemos, que nós vivamos de maneira reta. Tem um ditado popular que fala assim: achado não é roubado. E tem um complemento: quem perdeu que tivesse cuidado. Né? O que você acha sobre isso? Achado não é roubado? Ou quem perdeu alguma coisa, perdeu porque perdeu e eu deveria achar o verdadeiro dono daquilo? À luz da Bíblia, à luz do que é correto, temos sim que achar o verdadeiro dono de cada coisa que achamos. E cuidado com os nossos filhos, que às vezes acham coisas na escola e trazem para casa. Precisamos questionar e ver o que realmente eles estão trazendo para as nossas vidas. Que Deus nos ajude a perceber cada coisa que acidentalmente, até sem malícia, estejamos fazendo, para que a gente corrija isso o mais rápido possível. Né? Não sejamos, não furtemos nada, nem dos homens e nem de Deus. Que Deus nos ajude cada vez mais.